Pois bem, convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Hoje nós vamos observar apenas o versículo 19. Porém, para que possamos trazer à memória o texto, eu quero ler a partir do versículo 13, de Romanos, capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão fica triste, ou se ofende, ou se aflige, por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, ou portanto, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Amém, irmãos? Assim como Provérbios, capítulo 4, versículo 27, que nos diz que andar no caminho da sabedoria significa guardar o coração nos preceitos do Senhor. Quando nós observamos toda a nossa caminhada cristã debaixo do sol, como disse Salomão em Eclesiastes, nós temos que entender que andar no caminho da sabedoria é andar no temor ao Senhor em todos os nossos caminhos. E não há exclusão de nenhum passo. Em todos os passos, no temor do Senhor, nós estamos demonstrando que estamos caminhando no caminho da sabedoria. Isso é, segundo as Escrituras, sinônimo de bem-aventurança. Isso é, segundo as Escrituras, sinônimo de alegria no Espírito Santo. Conforme nós temos no livro de Salmos, logo no início, no Salmo 1, assim como no início do Salmo 119. Porém, meus irmãos, nós precisamos sempre ser lembrados do ponto de partida de nossa vida. Nós sempre precisamos ser lembrados do ponto de partida da nossa história. Desde o momento em que nós nascemos, segundo a palavra de Deus, nós nascemos no caminho da insensatez. E nós somos habituados no caminho da iniquidade. Esse é o processo e o caminho natural de todo o homem. Nós já aprendemos e temos aprendido com o Senhor que o nosso desafio e esforço é em direção à piedade. Porque o natural é o caminho da impiedade. Nós nascemos e crescemos sendo moldados pelo nosso coração insensato. Nós nunca podemos nos esquecer disso. E quanto mais sábio aos seus próprios olhos, mais insensato e louco, segundo as Escrituras, o homem ele se torna. Deixa eu dizer uma coisa para você logo de início. Se você é alguém que tem seguido o seu coração, você está no caminho da insensatez. Por que isso? Porque o ímpio, ele não considera Deus em seus caminhos. Segundo Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17 até o 18. O homem que não anda no caminho da sabedoria, no temor do Senhor, ele não considera o Senhor em todos os seus caminhos. Ele considera o seu coração. Ele considera as suas inclinações. Mas nós fomos salvos na sabedoria de Deus. Amém, irmãos?
Porque o Evangelho é a sabedoria de Deus, que para os homens é loucura, mas é a sabedoria de Deus. Nós fomos salvos na sabedoria de Deus, e nós recebemos o Espírito que nos guia num caminho oposto ao caminho da insensatez. O Espírito Santo sempre vai levar você a mortificar o seu eu, porque esse é o caminho da sabedoria. E um detalhe que muitos não conseguem perceber: esse é o caminho da alegria e da satisfação da alma. Não é interessante? Enquanto o homem, ele prega cada vez mais que o caminho da alegria e da felicidade tem a ver com seus conceitos, a palavra de Deus nos ensina que o caminho da alegria no Espírito Santo é exatamente o esvaziamento de você mesmo e a renúncia de você mesmo e a sua obediência ao Senhor. A partir de então, você começa a experimentar uma satisfação na alma que nada neste mundo consegue preencher ou consegue te dar. Meus irmãos, Paulo, ele falou isso aos crentes de Éfeso. A igreja de Éfeso ficava naquela cidade muito idólatra, cheio de opções, cheio de falsas respostas, cheia de falsos deuses, falsos cultos, que aparentemente traziam satisfação apenas para a consciência do religioso. É isso que a religião faz. A religião só coloca freio. A religião não coloca no seu coração afeição por Deus, apenas freio. Eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Eu não posso fazer. A mente de Cristo no salvo diz assim: eu quero Cristo, eu quero o Senhor, eu quero agradar ao Senhor. E aí a luta tem a ver com Deus, não tem a ver com regras. Quando Paulo escreveu aos Efésios, Paulo disse: irmãos, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Ele não diz: tome cuidado com a maneira como vocês pensam. Porque na sua vida você revela o que você crê. Nos nossos passos nós revelamos o que de fato cremos. E Paulo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como loucos, ou tolos, ou insensatos, mas vivam como sábios, aproveitando bem o tempo, aproveitando bem todas as oportunidades que Deus te dá, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, 15 a 17. Meus irmãos, o que nós estamos buscando todos os domingos, nós estamos buscando aproveitar todas as oportunidades para descobrirmos qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Sabem por quê? Porque o reino de Deus não é o que muitos pensam ser. Paulo escreveu nesse mesmo capítulo de Romanos, no versículo 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. No contexto, Paulo está dizendo assim: porque o reino de Deus nada tem a ver com regras que você coloca de religiosidade. O reino de Deus tem a ver com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Fruto daquilo que Deus faz em nós. A justiça de Deus em nós, a paz de Deus para nós e a alegria no Espírito Santo em nós. Infelizmente, muitos irmãos, muitos crentes demoram para perceber, e eu espero que você seja rápido para perceber, mas muitos crentes demoram para perceber que a alegria no Espírito Santo tem a ver com esvaziamento de nós mesmos. A vida com Cristo nada tem a ver com uma vida de autoafirmação, como a psicologia moderna diz, como o humanismo secular prega nas igrejas. A autoafirmação nada tem a ver com Cristo.
A mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz. É a autonegação, que tem a ver com a caminhada com Deus. No versículo 18, Paulo escreveu: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Eu quero resumir isso para você. O que Paulo está dizendo é o seguinte: aquele que considera a consciência do seu irmão tão valiosa, a ponto de negar a si mesmo por amor ao irmão, não condena o irmão e nem o despreza, mas acolhe o seu irmão, esse serve a Cristo de modo agradável a Deus e é aprovado pelos demais irmãos. E assim como nós já vimos os versículos 13 ao 18, Paulo ele utilizou 2 verbos para falar sobre isso. E agora no versículo 19, queridos, nós vamos observar mais 2 verbos presentes no texto, que demonstram 2 ações que Deus esperava daqueles crentes de Roma, que Deus espera de todos os crentes e todas as eras, que Deus espera desta congregação, desta igreja. Meus amados, nessa série Acolhei, que abrange o capítulo 14, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 13, nós estamos aprendendo sobre a maturidade que Deus espera. Uma maturidade que vai muito além do conhecimento, ou a falta de conhecimento. A maturidade que vai muito além do tempo de vida cristã. A maturidade que vai muito além de cargos e funções dentro da igreja. A maturidade que vai muito além de nós mesmos. É a maturidade que é vista na forma como eu ajo e na forma como eu reajo em meus relacionamentos como cristão. A começar em casa, no trabalho e na comunidade dos santos. É essa maturidade que Deus espera. E nós vimos 3 lições principais nos últimos 3 domingos. A primeira lição que nós vimos é que o acolhimento precisa ser intencional. A segunda lição que nós observamos no segundo domingo é que o acolhimento deve ser devido à posição em fé de cada um. E domingo passado nós vimos que o acolhimento deve ser da consciência uns dos outros, apesar de nossa própria consciência. E a principal lição que eu quero destacar nesta noite está no versículo 19. E a lição é: sejamos intencionalmente fraternais em nossa busca por aquilo que agrada a Deus. Eu vou repetir. Sejamos intencionalmente fraternais em nossa busca por aquilo que agrada a Deus. Mais uma vez, me acompanhe no versículo 19. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Meus irmãos, Paulo, ele acabou de afirmar no versículo 18, que aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus. Então, isso significa dizer que tudo que ele está falando tem a ver com um viver agradável a Deus. Agora pensem, o apóstolo Paulo, aos Romanos, ele mostra como Deus alcança o pecador por meio do Evangelho. E ele está terminando a epístola aos Romanos, mostrando como que esses que foram alcançados pelo Evangelho, eles devem viver na cultura do Evangelho. Eles precisam ser maduros. Eles precisam buscar o tempo todo agradar a Deus. Esse é o estilo de vida do salvo. Ele quer agradar a Deus. Ele não pensa em agradar homens. Ele não pensa em agradar a ele mesmo. Ele quer agradar ao Senhor. Convém que ele cresça e eu diminua. Como nós já aprendemos. E nós vimos, meus irmãos, na introdução, que a sabedoria reside na forma como nós aproveitamos todas as oportunidades do nosso dia para descobrirmos qual é a vontade do Senhor. Então, no versículo 19, Paulo está mostrando aquilo que deve ser visto como alvo
em nossa busca para agradarmos a Deus. Se eu conversar aqui com cada crente, eu não tenho dúvidas que cada um vai dizer: pastor, o meu alvo é agradar a Deus. O que muitas vezes nós não percebemos é que nessa busca para agradarmos a Deus, nós precisamos ser intencionalmente fraternais. Nós sempre observamos a nossa busca por Deus de uma perspectiva muito pessoal, muito individual. Mas a perspectiva bíblica não é assim. Olha que interessante essa reflexão que nós precisamos fazer. Quando nós pensamos em buscar a Deus, nós já sabemos qual é o caminho a percorrer. Qual o caminho que nós vamos seguir? Nós buscamos orar mais, porque nós queremos ter mais comunhão com Deus. Nós buscamos ler mais a Bíblia, porque nós queremos conhecer mais a Deus. Nós buscamos nos consagrar mais, lutando contra os nossos pecados, que tenazmente nos assedia, conforme diz o autor de Hebreus. E com certeza, meus irmãos, nessas buscas, nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos ser intencionais quando vamos ler a Bíblia. Nós não podemos ler a Bíblia como se fosse uma caixinha de promessa. Nós temos que ser intencionais ao irmos para as Escrituras. Nós temos que ser intencionais quando nós vamos orar. Nós temos que ser intencionais quando nós vamos nos consagrar ao Senhor na luta contra os nossos pecados. Nós precisamos identificar os pecados e sermos intencionais na luta contra esses pecados, na dependência do Senhor. Porém, meus irmãos, Paulo, ele está falando de uma outra busca. Quando ele usa a palavra, na minha versão, sigamos. Sigamos. Na verdade, eu creio que uma melhor tradução não é sigamos. A melhor tradução dá uma ideia de uma busca, de um esforço com mais intensidade. A melhor tradução, eu creio, deveria ser persigamos. Isso faz toda a diferença. Quando você percebe ou fica sabendo que uma viatura policial está atrás de um bandido, você não vai ver essa viatura andando a 40 por hora. Porque senão a viatura estaria na busca do bandido. Mas eles não estão buscando o bandido, eles estão perseguindo. Quem persegue tem foco. Quem persegue, ele se esforça mais, acelera mais. Quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, ele está mostrando a ideia de um esforço, mas com pleno foco. Ele falou disso para Timóteo, um pastor, um jovem pastor, quando ele escreveu. Ele usou o mesmo verbo que ele utilizou aqui, ele utilizou lá, mas com o mesmo propósito. Quando ele disse assim: Timóteo, persiga a justiça, persiga a piedade, persiga a fé, persiga o amor, persiga a perseverança, persiga a mansidão. E quando ele fala isso para Timóteo, ele está falando de uma perseguição de virtudes de Deus. Paulo agora, aos Romanos, ele está com um outro foco. Mas o que Paulo está pedindo para que esses crentes persigam? O que eles deveriam perseguir? E eu gostaria de mostrar duas realidades essenciais que o apóstolo Paulo está mostrando para aqueles crentes, que eles deveriam perseguir para o bom funcionamento de uma igreja que quer caminhar na cultura do Evangelho de Cristo. Letra A: persigam tudo aquilo que contribui para a paz. É o que está na primeira parte do versículo. A letra B diz: persigam tudo aquilo que produz a mútua edificação. Pastor, eu não estou vendo na parte B a palavra persiga, mas você está vendo o E.
O E da ideia é que o perseguir que está no início também está aqui. Ele está falando de duas coisas que os crentes precisam perseguir. Persigam a paz. Na verdade, persigam tudo aquilo que produz a paz. E persigam tudo aquilo que produz a edificação mútua. Eu não terei tempo para falar dessas duas perseguições cristãs. Mas eu quero me ater apenas à primeira e numa próxima oportunidade continuar. Persigam tudo aquilo que contribui para a paz. Literalmente, persigam todas as coisas que contribuem para a paz. Meus irmãos, Pedro também falou algo parecido para a igreja. Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 11, parte B, ele disse assim: busquem a paz com todos e empenhem-se por alcançá-la. O autor de Hebreus, ele disse: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas nós precisamos pensar. Nós temos que pensar. Porque quando nós somos salvos, nós tivemos em Cristo a bênção da paz com Deus. E também experimentamos a paz que vem de Deus. Essa paz nós não temos condições de buscar e nem dar. Mas Paulo está falando de um esforço aqui. Então ele tem em mente algo sobre essa paz. E eu creio que nós seremos mais coerentes com a mente de Paulo, se nós, ao invés de paz, pensarmos nessa paz no sentido de harmonia. Harmonia entre partes que não sobrevivem em seu propósito de existir sem essa harmonia, como de uma sinfonia. Em uma sinfonia, se um instrumento não estiver comprometido e empenhado em fazer parte do todo, esse instrumentista, ele vai colocar em risco o propósito da própria orquestra em si. Paulo, ele está pensando nisso, porque ele está pensando no corpo de Cristo. Paulo está mostrando que cada membro do corpo de Cristo, ele deve ter uma visão além de si mesmo, pois um membro de um corpo, vivendo de forma independente, como um membro de um corpo, e tentando fazer as suas próprias vontades, ele é uma aberração natural. Imagine um membro do seu corpo dizendo assim: eu sou mais eu. Eu não preciso de vocês. Eu não preciso do outro dedo, eu não preciso da perna, eu não preciso do braço, eu não preciso do pescoço, eu não preciso de nada. Eu sou mais eu. Quem é você? Eu sou o dedinho do lado direito da mão. O que Paulo está escrevendo para esses crentes, no final da sua epístola, é que na igreja existem pessoas diferentes. Existem pessoas que possuem uma consciência diferente em relação à própria fé. Pessoas que não estão negando a Cristo porque são do Senhor, mas não entendem tudo da mesma forma. E se nós não consideramos uns aos outros, a consciência uns dos outros, nós estamos vivendo como membros que não entenderam que para a existência do corpo há necessidade de harmonia entre os membros. Por isso que eu creio que a NVT traduziu da melhor forma, quando ao invés de paz, traduziu por harmonia.
Nós estamos caminhando para muitas aplicações. Mas, queridos irmãos e irmãs que estão aqui, todos nós precisamos ter uma visão uniforme e uma visão maximizada da vida cristã. Nós que estamos querendo fazer a vontade de Deus, nós precisamos ter uma visão uniforme e mais elevada da vida cristã, da vida em comunidade. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas muitos crentes leem a Bíblia de forma totalmente individual, quando não deveriam. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Quando Paulo escreveu aos Efésios, Paulo disse assim: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu irmão, porque nós somos membros uns dos outros. E muitas vezes quando nós vamos ler o texto, nós lemos apenas a parte de eu não posso mentir. Eu preciso dizer a verdade. Mas Paulo diz, digam a verdade uns aos outros, porque vocês são membros, o porquê explica o mandamento. Sabe por que vocês precisam dizer cada um a verdade uns com os outros? Porque vocês são membros do mesmo corpo. Ele está pensando em harmonia. Como que um membro de um corpo vai mentir para outro membro? Isso quebra a unidade da igreja. Paulo não está falando só para você parar de mentir e dizer a verdade. Paulo está pensando na harmonia. Paulo está pensando na preservação da unidade. E sabe como que se preserva a unidade na igreja? Talvez o Espírito Santo esteja falando para você agora o que está em Efésios capítulo 4, de 1 a 3. O vínculo da paz. Preservem a unidade pelo vínculo da paz. Essa paz traz essa ideia de harmonia. O esforço para que nós tenhamos essa harmonia. Esta é a lógica. Meus irmãos, cada membro desta igreja, cada membro desta congregação, e todas as congregações deveriam enxergar da mesma forma, mas cada membro desta igreja não tem autonomia em si. Cada membro dessa igreja não pode viver a sua vida cristã fazendo o que quer, quando quer, como quer, sem o cabeça. Sem o cabeça que é Cristo. Sem a direção daquele que é o cabeça. Por isso que a ideia de perseguir traz esse entendimento de precisamos nos esforçar para considerarmos o nosso irmão superior a nós mesmos. Mesmo que nós tenhamos divergências de consciências em relação à fé. Na prática, eu gostaria de mostrar rapidamente para os irmãos 10 atitudes. 10 atitudes que nós devemos nos esforçar para que nós possamos preservar a harmonia no corpo de Cristo. A primeira atitude que eu quero destacar é que nós precisamos buscar a mesma fonte de autoridade para lidarmos com cada situação das nossas vidas. Essa igreja já está saturada de ouvir esse pastor falar que eu creio que a palavra de Deus é suficiente. Eu não me apoio em nenhum conselho secular para aconselhar a alma do crente. Nós vivemos tempos em que os referenciais teóricos na área de aconselhamento são pressupostos de homens ateus, que não possuem uma antropologia bíblica, não conseguem enxergar o homem na perspectiva da depravação total.
não consegue enxergar o homem na perspectiva da Bíblia, mas enxerga o homem na perspectiva do próprio homem a partir da observação do comportamento humano. E como igreja nós precisamos, todos nós, dizer que a palavra de Deus é suficiente para responder todas as questões da alma do salvo, para que o salvo viva para a glória de Deus. É Deus quem tem o que dizer. Mas infelizmente hoje muitos pastores não creem nisso e enviam os seus membros, as ovelhas de Cristo, para serem aconselhados por homens que não enxergam o coração segundo as Escrituras. Isso é triste. Para preservarmos a unidade do corpo, nós precisamos ter a Bíblia como única fonte de autoridade. Uma segunda atitude, e eu vou falar as 10 em 10 minutos. Dá tempo. A segunda atitude é renunciar ao orgulho próprio e buscar em Cristo as respostas para os dilemas relacionais, meus irmãos. Cristo tem a resposta ou as respostas para os dilemas relacionais. Posso dar um conselho para você? De pastor para ovelha com muito amor. Quando você quiser seguir o seu coração, se lembre de uma única verdade. Só uma. E eu vou ler para você essa verdade. E Cristo morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,16. Esse é um conselho pastoral para você quando você quiser seguir o seu coração. Se você é salvo, a sua vida não é para você, é para Ele. E você deve seguir os seus conselhos. Uma terceira atitude, irmãos, nós precisamos ter disposição para exortarmos ao outro em amor, independente da reação do irmão. Muitas vezes nós observamos o irmão andando no erro, e nós poderíamos, em amor, exortar esse irmão, mas nós ficamos tão temerosos com a reação do irmão, que nós deixamos o irmão caminhar no erro, e nós deveríamos, em amor, ir até ele, e exortá-lo. Tenha disposição, creia na palavra de Deus, independente da reação do seu irmão, creia na palavra de Deus e vá até ele. Talvez isso que você está ouvindo agora é uma resposta de Deus para aquilo que você precisa fazer, naquilo que Deus tem mostrado a você. Quarto, nós precisamos ter humildade para enxergarmos o tratar de Deus conosco quando o irmão nos exorta ou me exorta. Nós vivemos tempo de crentes tão fragilizados, mas não fragilizados no sentido emocionalmente ou espiritualmente, fragilizados em relação à sua própria perspectiva. São crentes que vivem de autocomiseração. Mas Deus vai usar irmãos em Cristo para nos exortar. Imagine se Davi fosse para o quarto chorar, depressivo, porque Natã confrontou ele. Por que você está triste, Davi? Olha o jeito que Natã falou comigo. Ele contou uma história para mim, eu falei assim com tanto zelo, meu coração estava tão assim na justiça, e ele virou e falou, você é esse pecador. Precisava falar desse jeito comigo? O Natã, pelo amor de Deus, eu vou orar por ele. Eu não quero mais falar com ele não, vou dar um tempo na igreja. Na hora, Davi, ele disse, pequei contra Deus. Quinta atitude, nós precisamos dar atenção quando nós ouvimos a necessidade do irmão. Isso é preservar a harmonia. Quando o irmão vem contar uma necessidade para você, dê ouvidos. Tem crente que faz assim, por educação. E aí, meu irmão, está tudo bem? Aí o outro responde assim, não está muito bem não.
Aí o outro, ixi, por que eu perguntei? Porque não quer. Nós precisamos dar atenção às necessidades dos nossos irmãos. Queridos, se nós olharmos para o lado agora, e se nós tivéssemos condições de saber, muitos irmãos estão passando por muitas lutas, que eles seriam confortados, consolados por Deus, se um irmão chegasse até ele, ouvisse um pouco as suas necessidades e dissesse, eu estarei orando por você. Isso é preservar a harmonia. Em sétimo lugar, nós precisamos ser tardios para falar do pecado do irmão. E devemos ser ligeiros para nos queixar dos nossos próprios pecados. Nós somos sempre muito rápidos, não é verdade? Para condenarmos o pecado no outro. Mas nós devemos ser ligeiros para questionarmos os nossos próprios pecados. Sejam misericordiosos como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. Oitavo, nós não devemos permitir que um irmão fale mal do outro, sem direcioná-lo para a palavra. Nós precisamos cuidar dos nossos ouvidos. Os nossos ouvidos também são para a glória de Deus. Nono, nós não podemos alimentar sentimentos de dissensão na igreja. Não podemos alimentar. Precisamos resolver na palavra de Deus. E por último, nós precisamos renunciar nos nossos desejos pessoais pelo coletivo. Amém, irmãos? Mas não acabou. A nossa busca pessoal para agradarmos a Deus não pode ter um viés pessoal apenas. A nossa busca por agradarmos a Deus precisa ter um viés comunitário, pois você nunca será um membro, parte do corpo, sem os outros membros. Nós não podemos condenar ou desprezar um irmão que pensa diferente de nós, mesmo que nós tenhamos, queridos, que nos posicionar em questões que afetam a santidade da igreja. Nós precisamos considerar o irmão. Nós não podemos desprezar ou condenar o nosso irmão que pensa diferente de nós, se ele dá frutos. Frutos de uma vida com Cristo, frutos de que ama o Senhor. Se Cristo o acolheu, eu devo acolher também. E como eu disse no início, eu repito, que alegria, queridos, que alegria foi ver hoje pela manhã os irmãos acolhendo os irmãos que estavam aqui sendo recebidos como membro da igreja. Eu não sei se vocês perceberam, eu percebi, que alegria no meu coração ver aquele movimento santo, os irmãos aglomerados querendo abraçar aqueles que estavam chegando. Isso tem a ver com maturidade. Vocês estão amadurecendo. Não existe na perspectiva do Senhor alguém entrar, cultuar, é meu irmão em Cristo, e ele vai embora, ou eu vou embora como se nada tivesse acontecido. Mais um culto que eu adorei ao Senhor. Não existe na mente do Senhor agradar a Ele sem comunidade. Por causa da minha consciência, estou indo para o fim. Eu não posso correr o risco. Eu não posso correr o risco de colocar uma pedra de tropeço na consciência do meu irmão, por causa de uma decisão que tem a ver com a minha consciência, mas que eu sei que vai ferir a fé do meu irmão. E muitas vezes em questões que nada tem a ver com a sã doutrina, tem a ver com gostos e inclinações pessoais.
de fé. Vocês se lembram dos antigos diários? Quem aqui se lembra? Levanta a mão. Se entregue, por favor. Os antigos diários. Lembra, Sandro? Os homens não tinham diários. As mulheres tinham diários. E interessante, eu não sei o que se trancava com aquela chavinha. Mas o diário, ele tinha um propósito. O propósito era expor sentimentos. O propósito era expor intenções. O propósito era expor, muitas vezes, questionamentos e dúvidas. Mas era secreto. Pastor Paul Tripp acabou de escrever um livro, e não foi ainda traduzido para a nossa língua, mas que traduzido teria como título, Como Deus Transforma as Nossas Ações e Reações. E ele trata no seu livro essa triste realidade que acontece no ambiente da internet. Infelizmente, muitos pastores e irmãos vão para a internet como se fossem seus diários pessoais. E ali eles colocam o que pensam, ali eles colocam o que sentem, ali eles colocam o que querem colocar, independente da consciência de quem vai ler, ou de quem vai ouvir. Eles têm um propósito. Eles querem manifestar suas insatisfações. Eles querem manifestar os seus conceitos. Eles querem manifestar as suas indagações, que deveriam estar sendo colocadas diante do Senhor em secreto. Com isso eles denigrem, ofendem, ferem, apenas para demonstrarem os seus posicionamentos. Meus irmãos, eu entendo que nós precisamos nos posicionar em muitas questões, mas como seria bom se ao invés de ficar o dia inteiro afligido com a política, você estivesse colocando diante de Deus todos esses políticos. Que bom seria se ao invés de ficar gastando tempo ouvindo e ficando só afligido, se você estivesse com o joelho dobrado, colocando diante do Senhor a realidade, não apenas da nossa nação, mas das nações, porque eu não sei se você percebeu, tudo está concorrendo para o cumprimento do plano eterno do Senhor. Estamos sendo preparados para o levantamento do iníquo. A vida para a igreja não é uma vida fácil, só na eternidade. Ou quando Cristo reinar, dependendo da sua interpretação escatológica, com a igreja. Eu entendo que nós devemos nos posicionar. Mas uma pergunta que eu quero fazer para você. Será que o nosso posicionamento tem a ver com uma perseguição por aquilo que promove a paz do corpo? Aquilo que promove a harmonia do corpo, a edificação do corpo. Você se lembra do texto, se eu não me engano, está no Salmo 93, que diz: a casa do Senhor convém a santidade para todo o sempre. E eu creio que esse texto também abrange esse quesito que Paulo está tratando aos crentes de Roma. Deixa eu dizer algo mais próximo de você. Meu querido irmão, minha irmã, muitos crentes, não poucos, muitos crentes, muitas ovelhas do Senhor estão doentes. Muitas ovelhas do Senhor estão abatidas, estão feridas pelos seus próprios pecados, porque é isso que o pecado faz.
Mas muitas outras ovelhas estão também doentes, estão também feridas, estão também machucadas pela forma com que irmãos que não se preocupam com a consciência do outro irmão estão expondo apenas os seus pontos de vista, também na internet. Lembre-se, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Quem disse isso foi exatamente aquele que tem toda a glória. E sabe o que eu vejo? Apenas homens falando de si mesmos. Eu quero terminar dizendo para você, meu irmão, o que eu creio que nós mais precisamos buscar para preservarmos a harmonia da igreja. Todos nós que estamos em Cristo precisamos desaparecer para que Cristo seja visto em nós. Precisamos desaparecer para que Cristo seja visto em nós. Você se lembra da oração do irmão Eduardo hoje no café da manhã? Eu me lembro. Senhor, abençoe esse nosso momento de comunhão. Que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir. É assim que a mutualidade começa a ser experimentada na comunidade dos santos. Somos a comunidade da cruz de Cristo. Uma cruz que também é nossa. Pastor, o que eu posso fazer? Você é livre. Dá quase vontade de dizer, diga para o seu irmão que está ao seu lado, você é livre. Você é livre para fazer tudo aquilo que glorifica a Deus. Você é livre para fazer tudo aquilo que produz edificação mútua. Você é livre para buscar e perseguir tudo aquilo que contribui para a paz da igreja, a harmonia dos santos. Sejamos intencionalmente fraternais em nossa busca por aquilo que agrada a Deus. Se hoje você que está aqui precisa se arrepender, se hoje você que está aqui precisa confessar os seus pecados em relação à forma como você tem visto e vivido a igreja de Cristo, eu preciso dizer algo para você. Você precisa se lembrar do que Isaías disse. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E essa promessa se cumpriu em Cristo Jesus, o cabeça desta igreja. Grande parte dos nossos sofrimentos são causados pela presença do pecado. Toda a nossa restauração está em Cristo Jesus e na forma como Ele usa as nossas vidas na vida uns dos outros. Amém, irmãos? Eu convido você a orar. Eu convido você a falar com o Senhor. Eu convido você a responder a Deus, a esta mensagem. Essa mensagem não foi uma mensagem para descrentes, mas para salvos. Essa mensagem foi uma mensagem para aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. O único que pode curar aquilo que o pecado produz, somente Jesus Cristo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.